o tempo que cada coisa requer. Como é que vocês aprendem se uma menina está apaixonada ou não por vocês? Como é que vocês aprendem qual é o tempo, o que vocês têm que falar se agora acontecer uma desgraça do tipo assim, meu pai foi para o hospital e talvez ele morra. Como é que vocês aprendem como manifestar o amor, o carinho para os pais? Eu poderia continuar aqui, né, falando um monte de coisinhas, né, que não são coisinhas, é o que nos torna humanos. Como é que vocês aprendem quais são os sentimentos importantes? Eu não estou falando como é que vocês experimentam sentimento. Tem gente que fica nervosa, tem gente que fica indiferente, tem gente que fica apaixonada, mas nem sabe o que fazer com isso. Nem sabe como lidar com os sentimentos. A gente sabe, em geral, como lidar com os pensamentos. Não é todo mundo, mas enfim. O colégio, a faculdade está organizada para a gente aprender a estudar, ganhar conteúdo, né? Aprender práticas de fazer coisas, mas a gente não está preparado humanamente, a gente não está preparado pessoalmente para o seguinte. Vou ler para vocês agora uma série de coisas que a literatura pode ensinar. Isso aqui é do Ítalo Calvino, é um autor que já faleceu, não faz muito tempo que ele faleceu, é um ítalo-cubano. Eu vou ler para que vocês vejam um monte de coisas importantes que existem para as quais a gente não está preparado. As coisas que a literatura pode ensinar são pouco numerosas, mas insubstituíveis. A maneira de ver o próximo e a si mesmo. A maneira de atribuir valor às coisas pequenas ou grandes. A forma de encontrar as proporções da vida e o lugar do amor nela, e a sua força e o seu ritmo, e o lugar da morte, a maneira de pensar ou não pensar na morte. E outras coisas necessárias e difíceis, como a rudeza, a piedade, a tristeza, a ironia e o humor. Então, reparem, vejam, aqui eu acabo de falar mais ou menos umas 8 ou 10 atitudes, né, qualidades que a gente não tem outro lugar onde aprender a não ser por meio da cultura. A civilização ocidental, desde a época dos gregos, descobriu um negócio muito curioso, que para a gente ser bom enquanto humano, não enquanto técnico, enquanto historiador, enquanto engenheiro, não, bom enquanto humano. Um bom ser humano. Do tipo assim, puxa, o que eu gostaria na vida é de ser um cara bom. Um cara que realmente seja bom, que as pessoas que entram em contato comigo possam dizer, puxa, esse cara é um bom homem. Não um bom, repito, não um bom engenheiro. Um bom homem. Como é que a gente aprende a ser um bom homem? Então, a resposta da civilização ocidental, e inclusive da oriental, já que está aqui o Sunal, então, é assim, é por meio da cultura, é por meio da arte, é por meio da literatura, da música, da poesia. É isso que nos ensina, vou repetir aqui, a ver, a enxergar o próximo e a si próprio. Nos ensina a atribuir o verdadeiro valor das coisas. Nos ensina as proporções da vida.
Isso é das coisas mais difíceis que existem, saber as proporções. Quanto tempo eu tenho que dedicar a uma coisa, né? A um trabalho, à família, a um amigo, namorada. Quanto tempo que eu tenho que dedicar a esse negocinho aqui chamado celular, que é um negócio que ajuda e estraga. Como é que eu aprendo isso? Então, você aprende através da literatura. Também das outras artes, mas eu vou insistir para vocês a importância da literatura. Por que que é isso? Por que a literatura ensina esse tipo de coisas? Então, vejam, normalmente, quando a gente fala de literatura, a gente coloca a literatura numa espécie de caixinha, que é assim, quando a gente se interessa um pouco pela literatura, é assim, você coloca na caixinha do lazer. Então, se você tiver tempo e se você tiver afim, se você não estiver muito cansado, aí você vai dar uma lidinha, você vai ler um pouquinho. Mas aí também tem que ser um livro do tipo assim, tem que ter suspense, tem que ter emoção, né? Quer dizer, não pode ser um livro assim, desses assim que se fala, puxa, isso aqui é um drama. Tem que ser um livro meio água com açúcar, ou então um negócio assim, meio Senhor dos Anéis, que seja assim, muitas emoções, muitas aventuras, senão você nem lê, porque você não tem tempo para ler. O que eu quero que vocês entendam quando a gente pensa em literatura? Quero que vocês entendam o seguinte: a literatura, a boa literatura, é uma espécie de sinal, de semáforo, sinal vermelho, um sinal de stop. A literatura, se você lê, se você dedicar um tempo, pequeno que for, para ler um livro bom, você para no tempo. E você pensa em você, você pensa na vida, você pensa no certo e no errado, você pensa se está valendo a pena ou não está valendo a pena, você pensa se o que você está fazendo faz sentido ou não faz sentido. Mas você precisa parar e pensar. Em geral, a vida contemporânea, a vida de vocês e a minha, né, é uma espécie de tubo que começa segunda-feira às 6 da manhã e acaba na outra segunda-feira às 6 da manhã. Você entra num tubo, você vai. De vez em quando é uma espécie de baleia, né? No fim de semana, às vezes você sai, né, do tubo, entra num segundo tubo, que é o tubo do fim de semana, né, que é um tubo especial. Aí, assim, você fica no tubo de fim de semana, é tubo. E aí você volta depois para o tubo da semana toda. Em geral, você não para e você não pensa. Só vai acontecer isso o dia que você tomar uma porrada. Desculpe falar assim, mas é assim que se passa. Só vai acontecer isso o dia que você for traído. Só vai acontecer isso o dia que você ficar doente. Só vai acontecer isso o dia que você se estatelar contra um carro. Aí você vai parar. Porque você vai parar mesmo. A vida te joga de joelho. A vida te faz parar. Aí pode ser que você pense, mas também pode ser que você se revolte. É de cada um. A vida tem isso, é de cada um. A literatura faz a mesma função, só que você não sofre. Você não precisa experimentar na pele. Você pode experimentar na ficção. Você finge. Isso é bom, não é ruim. Você está na ficção, você está num outro mundo, você está num outro tempo. Você entra no Senhor dos Anéis
e você aprende um monte de coisas. Você aprende o valor da amizade, você aprende o valor da traição, você aprende como custa realizar as tarefas, você aprende que tem que arriscar a pele, você aprende um monte de coisas. Só que você não aprende na própria pele, porque é muito doloroso. Aprender na própria pele é muito doloroso. Então, o que os gregos perceberam é que o ser humano consegue criar o lugar da ficção, que não é um lugar de mentira, é um lugar onde as coisas se passam, mas elas não nos afetam no miolo, elas nos afetam, mas você não sofre. Não sei se eu estou me explicando, mas esse ponto é muito importante entender. É mais ou menos, vou dar um exemplo. Não sei, imagino que aí no CEAP talvez vocês tenham isso. Existem laboratórios. Por exemplo, o laboratório de química. Eu só fui poucas vezes no laboratório de química. Eu fiquei tão traumatizado e tão horrorizado que eu nunca mais estudei química na minha vida, graças a Deus. Né? Mas é assim, você aprende no laboratório que se você junta uma coisa com a outra, pode ser que exploda e que o colégio inteiro vá para o espaço. Então você reduz. Né? O colégio sabe que moleque é moleque, que não tem noção, né? Moleque não tem noção. Aí ele fala, pô, dá para fazer uma bombinha. E aí ele faz uma bomba atômica. Né? E aí ele pá, explode tudo. Então, não, você dá um pedacinho de nitrato de não sei o quê, você dá um pedacinho de não sei quanto, explode, a pia vai para o espaço, talvez, né? Mas é só a pia. Aí o cara aprende, né, que, puxa, se eu juntar isto com isto, dá naquilo. Tá bom. Agora eu digo para vocês, a cultura, a arte, a música, a literatura, o bom cinema, a poesia, é um laboratório de humanidades. É um laboratório de humanidades. Você aprende. Quando não é assim, e a experiência que eu tenho é que nos últimos 80 anos não foi assim, nem no colégio, nem na universidade brasileira, a não ser em alguns poucos colégios e em nenhuma universidade, quando não é assim, surgem surdos mudos afetivos, surdos mudos sentimentais. O cara é bom, assim, o cara é o craque do, sei lá, da informática, é o craque da administração de dados, é o craque da engenharia, mas o cara é um troglodita, é um dinossauro. O cara pisa em todo mundo e nem percebe. O cara não sabe se relacionar, não sabe olhar, um olhar humano para as pessoas, não tem um olhar humano para as mulheres. Não tem nada na cabeça, nem no coração. Porque não por culpa dele, é porque não foi educado. Tudo isto precisa de uma educação. Isto existiu. Né? Ou seja, antes de 1960, no Brasil, existia esse tipo de educação. E na Europa também. Eu fui educado nesse tipo de educação. Desde os 10, 12 anos, eu lia livros, eu escutava música, eu lia poesia. Não, no começo eu não gostava. Era o sistema. Mas isso foi muito bom para mim. Foi educando meus sentimentos, meus gostos, porque isso é a cultura ocidental, isso são 3.500 anos de educação afetiva, de civilização, isso não pode ser jogado fora. Então, qual é o problema? O problema é que você cria uma sociedade hoje ultra competitiva, ultra tecnológica,
ultra científica. Então você não tem nada de errado nisso daí. Eu insisto, eu não estou falando que isto seja ruim. O que é ruim é que você aposta todas as fichas só nisso. E você deixa de lado o que há de mais humano no ser humano, que é assim, a compaixão, o carinho, o afeto, o amor, a paciência, a generosidade, a misericórdia. Como é que você aprende isso? Onde é que você aprende? Cara, você vai ter que ler literatura. Você vai ter que ler Shakespeare, você vai ter que ler Homero, você vai ter que ler Cervantes. Ah, não, mas puxa, isso aí é muito para minha cabeça. Não é, não. Ao longo de toda a história do Ocidente, a maior parte das pessoas leu. Shakespeare não era lido pelos intelectuais, era assistido pelo povão. Ele representou e escreveu tragédias para que o povão assistisse. Estou falando do povão, não estou falando do povão da USP. Dostoiévski escrevia nos jornais. Charles Dickens. Charles Dickens era a Netflix da época. Ele escrevia, é sério, não estou brincando. Ele escrevia os romances dele por encomenda. Cada semana aparecia no jornal um capítulo. E o povão ficava esperando. Oliver Twist. O pessoal ficava esperando o que ia acontecer com o Oliver Twist. Então, é isso. De fato, por exemplo, né, eu estou aqui falando só de literatura porque eu gosto muito de literatura. A Netflix educa, educa. Você assiste um seriado, você vai ser educado. O único problema é que a Netflix tem uma tendência ideológica claríssima. E ela vai educar nessa tendência. Mas ela educa. E você se liga, e isso é bom. Você se liga no seriado, você gosta do cara, você praticamente você fica amigão do herói ou da heroína, né? Da moça, da mocinha, do cara, do vilão. Você fica até amigão do vilão. Isso é ruim? Um pouquinho ruim é, né? Mas é assim, é o poder da arte. É o poder da arte. A arte mexe com o coração da gente, mexe com os sentimentos da gente. A arte não nos deixa indiferentes. Ela é educativa. Ela é educativa. Né? Então, isso é importante. Né? Vou ler para vocês um trecho só de um livro que eu gosto muito. Aliás, vou ler dois trechos e com isso praticamente eu encerro o que eu queria falar, o recado que eu queria dar e aí a gente conversa. Acho que é melhor assim, né? Dos textos que eu vou ler é de uma italiana, chama Susana Tamaro. Eu pessoalmente, sou um cara apaixonado por essa escritora, por tudo que ela escreve. Eu já li tudo que ela escreveu. Ela, inclusive, disse que já não escreve mais, que já disse tudo o que tinha que dizer. Está com a minha idade, está com. Não vou dizer qual é a minha idade, mas hoje, daqui a pouco, posso ser vacinado. Então, é assim. Vou ler o trechinho, tá? Só para que vocês vejam como um texto de literatura mexe com a gente. Tá? Só estou querendo fazer essa experiência com vocês. Cresci com a sensação de ser uma espécie de macaco a ser treinado, e não um ser humano. Uma pessoa com as suas alegrias, com as suas decepções, com a sua necessidade de ser amada. Olha só. É um parágrafo, duas linhas. Cresci
com a sensação de ser uma espécie de macaco a ser treinado, e não um ser humano. Uma pessoa com as suas alegrias, decepções, com a sua necessidade de ser amada. Eu não sei se vocês já estão na universidade ou não, se vocês já estão na vida profissional ou não, mas é assim, o padrão normal na universidade e na vida profissional é: você não é pessoa, você é funcionário. Você não pode se preocupar nem com amar, nem com ser amado. Só que isto é constitutivo do ser humano. A gente existe para amar e ser amado. Como é que a gente vai criar uma sociedade onde esse tema não seja importante? E ele não é. Talvez vocês já tenham tido, infelizmente, essa experiência. Você chega num lugar para começar a trabalhar e a primeira coisa, eu lembro disso perfeitamente, né? De vários amigos que me falaram isso, que é assim, você tem namorada? Eu, cara, fala, tenho, então esquece. Aqui é para trabalhar. E não tem fim de semana, não. Fim de semana também é para trabalhar. Você vai no cinema? Vou. Então esquece. Bom, você tem um sistema montado onde te falam: você é ser humano? Sou. Então esquece. Porque você é uma máquina, você é um macaco. Eu vou te treinar, você vai produzir. E aí vamos ser todos felizes. Não faz sentido. Este desconforto, continuo lendo o texto dela, este desconforto fez logo brotar em mim uma grande solidão, uma espécie de vazio pneumático em que me movia com os gestos lentos e desengonçados de um escafandrista. Eu gosto muito dessa metáfora. Um escafandrista é o cara, né, que tem aquele negócio meio astronauta que entra nas profundidades do mar, né, que tem que se proteger, porque senão ele explode. Porque ele está entrando a grandes profundidades marítimas. A pressão é insuportável. O problema é quando você está na vida diária e você é um escafandrista. Você está tudo armado porque você não aguenta a pressão. Você não sabe como se relacionar com as pessoas, não sabe o que fazer quando alguém está chorando, não sabe o que fazer quando alguém é um pouco mais, sei lá, mais tapado. O cara demora mais. Ele é mais lento. Ah, mas não aguento. Cara, aguenta sim, né? Dá um tempo para o cara. Espera um pouco, seja humano. Então, às vezes, e eu falo por experiência, eu olho para as pessoas e falo, pô, estamos cheios de escafandristas. Gente que está armado que o cara é bom, ele é bom no que ele faz, mas não tem a mínima capacidade de se relacionar. Isto não é normal. E é a sociedade que nós mesmos criamos. Agora vou ler um texto que, se vocês não descobrem qual é o livro que eu estou lendo, então isso significa que vocês estão com um déficit humano e cultural. É assim, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? Tem gente que já sabe do que estou falando. Ainda dá para não saber. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. A essas alturas já deveria saber de que livro estou falando. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Você não é ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho nenhuma necessidade de você. Você também não tem necessidade de mim. Eu não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se você me cativar, nós teremos necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo. E eu serei para você única no mundo. A essas alturas, vocês já deveriam saber de que livro que eu estou falando.
Começo a compreender, disse o Pequeno Príncipe. A essas alturas eu acabo de falar o livro de que estou falando. A raposa voltou à sua ideia. A minha vida é muito monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens também. Por isso eu me aborreço um pouco. Mas se você me cativar, minha vida será como que cheia de sol. Eu conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar para embaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. Por favor, me cative. Então, isso mexe. Eu sei de cor esse diálogo, mas eu fico emocionado de cada vez que eu leio, porque é real. É real, isto é real. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de gente que nos ame e a quem amar. E para isso precisamos ser cativados e cativar. E em lugar de ficar na toca, os passos dele ou dela nos tiram da toca, como se fosse música. É lindo isso. Isso forma o caráter, isso forma a personalidade. É esse, vamos dizer assim, é isso que a civilização ocidental inventou para que os seres humanos sejamos verdadeiramente humanos. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É através da cultura, é isso que nos humaniza. Quer dizer, sei lá, vamos ver. Ah, puxa, mas eu leio um livro e pô, é difícil, não me empolgo, não gosto. Eu escuto uma música e, pô, que saco, não dá. Ah, calma, calma, é uma educação, é um processo educativo. O ser humano precisa de ritos, precisa de tempo. É normal isso. Eu não sei, vocês, eu sempre ponho esse exemplo, né? Que é assim, um exemplo meu pessoal, então não acho que não vou ferir ninguém, mas é assim, pamonha é tudo que há de mais ruim na vida, né? Pamonha, curau, milho, né? O Manglano sabe perfeitamente. Um espanhol escuta milho, vamos comer milho. Eu, quando escuto vamos comer milho, penso em galinha e em porco, né? Na minha terra, milho, quem come ou é galinha ou é porco. Ah, então é assim. Eu nunca, com a minha cabeça, nunca comi curau nem pamonha. Por quê? Porque eu sei que eu vou acabar gostando. E eu não quero gostar. Porque eu fui educado de que milho é para galinha. Mas é bom. Só que é assim, eu não quero, não gosto, não vou comer esse negócio. Abacate é a mesma coisa. Abacate é uma infelicidade. Abacate não existe. Abacate você tem que colocar limão e açúcar. Por quê? Porque o abacate não tem gosto. O abacate e o isopor é a mesma coisa. Mas você pega, coloca açúcar, coloca limão, faz um creme, coloca na geladeira e fica maravilhoso. Mas eu não quero. Eu não quero, não vou comer essa imbecilidade, porque é assim, não gosto. Então, o gosto é educado. Qualquer pai sabe disso. O gosto é educado. A gente consegue ser educado no gosto. Então, dá para gostar de literatura, sim. Dá para gostar de chocolate, sim. Dá para gostar de música, sim. Até de Metallica dá para gostar. Até de heavy metal dá para gostar, que é uma droga. Mas é assim, é bom. Você se acostuma, você vai escutando e se fala, pô, legal essa música. Porque a música, ela é boa. Acontece que nosso ouvido não está acostumado. É questão da educação. Então, a literatura, a cultura nos educa nossos sentimentos como seres humanos. Claro, pode educar, vamos chamar assim, pode educar
bem, pode educar mal. Isso também é verdade. Por isso que a responsabilidade, em primeiro lugar, é do educador. A responsabilidade é da escola, a responsabilidade é da faculdade. E agora acaba de aparecer aqui um tal de Seiji Tanahara. Vai saber quem que é esse Seiji Tanahara. Então, pronto, já não falo mais nada. Já falei tudo o que tinha que falar. Agora vocês, por favor, perguntem. Nós temos que mais 10 minutinhos? Isso aí, 10 minutos. Pronto, então, alguém tem alguma pergunta? Eu passei meu recado. Espero ter cumprido com o que foi pedido. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Aqui é o Tudo Gabriel. bom? Opa, Gabriel. Cara, opa. Então, assim, eu nem vou perguntar nada, mas eu concordo muito quando você diz a questão da conexão que a gente tem com música ou com livros ou com alguma coisa assim do tipo, porque realmente eu, particularmente, sou músico, eu toco algumas coisas e música sempre mexeu comigo. Então, uma coisa muito interessante, às vezes você escuta uma música e ela te pega pelo coração, né? Geralmente você escuta um som, alguma coisa do tipo, e você sente, sei lá, um misto de sensações. Que seja alegria, que seja tristeza, sei lá. Mas você sente alguma coisa. Eu falo pela música porque é a coisa que mais me toca. Mas enfim, às vezes você está lendo uma história, alguma coisa assim do tipo. E, cara, eu concordo com tudo que você disse, é muito incrível. Eu adorei mesmo a palestra, assim, eu achei sensacional, gostei demais. Acho que está certo, Gabriel, é isso mesmo. E é bom você ter falado isso, que às vezes são sentimentos misturados. Você não consegue, né? Quer dizer, uma música boa, ela te deixa triste, ela te deixa alegre, ela te deixa para cima, ela te deixa para baixo, quer dizer, ela provoca um monte de sentimentos. É o normal. O normal é isso. A gente não tem, né? Quer dizer, nós não conseguimos, não somos elementos químicos, né? A gente não pode colocar um reator e então separar o hidrogênio do oxigênio. Não dá. Não dá para fazer isso num ser humano. Então, como é que, né, quer dizer, qualquer música, ela tende ou a uma harmonia ou a uma desarmonia. E isso tem o seu efeito, no, como você disse, no coração. Ah, mas tem gente que não se liga. Também é verdade. Nem todo mundo vai se ligar na música, mas é assim, gente, tem música, tem poesia, tem filme, tem literatura, tem teatro, tem dança, tem um monte. As artes, graças a Deus, as artes são muitas. Alguma pega em você. Ou alguma. Se não pega, é porque você não foi educado suficientemente. Mas se você for educado, uma delas vai te pegar. Uma delas vai te pegar. E aí, o que é para fazer? Ué, fica com essa arte, fica com essa. Se vai, você vai a música, então beleza, vai por aí. Se você consegue pegar uma outra, pronto, então beleza também, já tem duas, já são duas. Tudo isso só vai servir para desenvolver você como o melhor ser humano. Não vai ser ruim. Não é, eu quero dizer com isto o seguinte: a palavra é horrorosa, mas é um investimento que a gente faz. Não é assim, puxa, estou perdendo. Eu lembro que aqui eu sei, é assim, quando eu estava no centro de estudos, lá no Sumaré, não sei se vocês conhecem o Sumaré, mas eu morei muito tempo lá. E eu parava antes do almoço, meia hora antes, eu parava, qualquer negócio, eu parava. E eu lia. Aí o pessoal chegava e falava, você está fazendo o quê? Estou lendo. Aí o cara me olhava assim com aquele olhar e falava, bom, só isso? Só que é assim, só isso. Então, Gabriel, se você gosta de tocar música ou gosta de ouvir música, então ouça, na boa. O cara vai chegar e vai falar, tem gente que coloca música
e fica fazendo outras coisas. Eu não consigo. Eu, quando vou escutar música, eu escuto música e deixo meu coração, meus sentimentos funcionarem por conta própria. Isso é muito bom. Então, já somos dois com a música. Quando a gente costuma escutar música, eu, porventura, particularmente, gosto muito de músicas instrumentais. Então, quando eu paro para analisar música instrumental, a gente só deixa, né? A gente vai, escuta e deixa acontecer, né? Isso mesmo, deixa acontecer. Você tem que deixar a experiência estética acontecer. A experiência estética tem que ser completa. Fato. Ótimo. Boa, Gabriel. Boa, Rafa. O Yoshi tá com a mão levantada, acho que quer perguntar. Né? Vamos lá. E aí, Rafael? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Bom, sempre um prazer ouvir você falando, incrível, mas minha pergunta é, você comentou, né, que a Netflix, não é que a Netflix não educa, ela educa, né, mas tem um viés e tal, e eu queria falar um pouco sobre isso, né, a gente viu aqui que a literatura tem um poder muito forte, né, porque ela pode, como você disse, ela te mostra as proporções, ela te mostra várias coisas, ela te ensina muitas coisas, né, ela te ensina a ser humano. E como ela é muito poderosa, ela também pode ser usada pro mal, digamos assim, Sim. vai? E é sobre isso que eu gostaria de investigar, né, contigo, porque a minha pergunta é a seguinte, não focando apenas na literatura, mas na cultura, né, envolvendo principalmente música. Às vezes você falou aqui para todos nós, e intelectualmente nós entendemos que o que é bom e o que é ruim para nós. Mas como você disse, a gente é muito guiado pelo gosto, às vezes. E aí é possível, eu não duvido que muitos aqui, sem julgamentos, saiam e vão colocar o funk carioca, que objetifica a vida humana totalmente, e dane-se, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, como você acha que é possível combater essa inclinação ao gosto? Principalmente uma pessoa, não apenas aquele que só ouve funk e isso acaba influenciando na mente dele, mas também aquela pessoa que não consome besteira, mas não tem prazer algum e nenhum gosto e absolutamente nenhuma inclinação a consumir coisas boas, que eu acho que é o principal caso, né? Então, qual seria o seu conselho para essas pessoas? Olha, é assim, eu não tenho um remédio infalível, né? Realmente não acho que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, não tem receitas prontas, né? Então, com relação ao funk e coisas desse tipo, por exemplo, Agatha Christie, né? Então eu sempre falo assim, sinto muito, né? Tem gente que fala, puxa, eu gosto do funk, e eu falo, ó, sinto muito, meus pêsames, né? Quer dizer, eu não consigo, eu não vou conseguir mais nada do que isso, e eu realmente sinto, porque assim, se o cara diz que ele gosta, ele gosta. Se o cara diz que gosta da Agatha Christie, gosta. Então ele gosta. Mas é assim, se o cara lê Agatha Christie e depois o cara lê Cervantes, Shakespeare, Victor Hugo, Balzac, Dostoiévski, o cara vai perceber. Quer dizer, se eu comer, tem gente que fala, puta, eu gosto de arroz, feijão, bife e ovo frito. Eu também. Eu também gosto disso. Mas tem coisa melhor do que isso daí. Acontece que muitas vezes a pessoa não foi apresentada a um menu melhor. E, em geral, né, eu digo também, sem querer mexer nos sentimentos nacionalistas, né, é assim, brasileiro, em geral, sai do Brasil e depois de 2 semanas, fala, nossa, cara, que saudade de arroz com feijão, não aguento, preciso comer arroz com feijão. Então, acho ótimo, vai e come arroz com feijão, mas tem muita coisa muito melhor do que arroz com feijão. É a mesma coisa que para um espanhol, agora que está aqui o Manglano, nossa, que saudade de paella. Tá, tudo bem, mas tem coisa muito melhor do que paella.
O problema é que as pessoas não experimentam, não comem. Não... Então, como fazer isso, Gustavo? Eu não sei te dizer assim no geral, né? Quer dizer, é preciso um processo educativo. Então, sei lá, em geral, teve um amigo que me ligou uma vez falando: "Oh, você acha que vale a pena dar para a minha sobrinha Os Irmãos Karamazov?" Falei: "Que idade tem a tua sobrinha?" Falei: 15 anos. Falei: "Não, porra, não dá. Você vai dar Os Irmãos Karamazov para uma menina de 15 anos, você vai fazer uma incitação ao suicídio. Quer dizer, não é bom. Não é nessa idade que é para ler Dostoiévski. Nessa idade você tem que ler Alessandro d'Avenia, por exemplo. Vocês podem procurar aí na internet. Alessandro d'Avenia é um italiano que escreve para garotos e garotas entre 15 e 20 anos. E é muito bom. Então, não é qualquer livro que você deve ler em qualquer idade. E, ao mesmo tempo, não é qualquer um que vai gostar de tudo. Então, eu sempre falo, as pessoas chegam para mim e falam: "Ah, mas então o que eu leio?" Aí eu sempre falo: "O que você gosta?" Aí o cara fala: "Bom, não sei." Então, bom, aí já estamos com um problema, mas é um problema bem habitual. Então, eu vou ter que fazer uma espécie de interrogatório, que é assim: "Puxa, mas me conta, o que você gosta? Que história que você gosta? Que sonhos que você tem?" Aí o cara começa: "Ah, puxa, eu gosto mais de coisa de emoções, de aventuras." Ah, tá bom, então, eu vou ter que inventar, vou ter que descobrir um livro que tenha um pouquinho disso, né? Eu não vou pegar e vou dar para o cara um livro, né, a Odisseia. A Odisseia é bom, mas é chato. Então tem que ser um determinado momento da vida. Então depende, né? Enfim, eu não sei se te respondi, Gustavo, mas é assim, depende muito de cada um, né? Eu acho que tem que haver uma empatia entre, vamos chamar assim, o educador, né, ou a pessoa que está aconselhando, e o educando, né? Quer dizer, não tem... Eu acho que não há listas, 10 livros que têm que ser lidos. Isso é a mesma coisa que você falar 10 músicas que têm que ser ouvidas. Pô, não é. Quer dizer, cada um é cada um. A gente se... Isso é um gosto que vai sendo aperfeiçoado. É um gosto que vai sendo aperfeiçoado. E que você vai descobrindo também. E que tem que ser livre, né? Não pode ser obrigado, né? Quer dizer, tem gente que é assim, então tenho que ler essa lista, pô, mas que saco. Então não leia. Eu sempre falo isso para... estou lendo um livro que não gosto. Ué, então para. Para, você não é obrigado, ninguém é obrigado a ler um livro. Ninguém é obrigado a ouvir uma música. Agora, tenha em conta, faz 500 anos, todo mundo diz que esse livro é bom. Provavelmente você está errado e o pessoal está certo, né? Então você vai ter que se modificar um pouco, mas assim, isso requer tempo. Obrigado. Nada. Legal. Rafa, a gente já está perto do fim, mas tem mais um. O Bruno não está com a mão levantada, dá para Dá. essa pergunta? Então, bora. Tudo bom, Rafael? Bruno aqui. Tudo bom. Rafael, pegando o gancho na resposta do Gustavo, né? Você disse que a gente também não pode... existem públicos para cada tipo de material que você dá. Exemplo que você falou, não tem como dar um livro muito maçante para um jovem. Mas o que você acha de apresentar em adaptações? Exemplo, existem muitos filmes que são adaptados de livro muito pesado que o jovem conseguiria entender o filme, né? Exemplo, eu nunca li o livro, por exemplo, Conde de Monte Cristo, mas eu já assisti o filme, né? É bom, não é? E é muito bom, e quer dizer, um baita suspense e tudo mais, e eu sei que o livro é pesado porque é um livro de 1800 e bolinha. Então, assim, para ler esse livro, se não for uma adaptação, você tem que ter um repertório muito bom, né, de literatura. O que você acha das adaptações de outros tipos de
cultura bom. para livros. Acho bom, quer dizer, eu sei que tem gente que diz que não. Eu prefiro o livro do que o filme. Mas é assim, é o que você está falando. O cinema é uma arte. Você assistir um negócio, o Conde de Monte Cristo, ou, por exemplo, Os Miseráveis, que também é a mesma coisa, são 1000 e cacetada de páginas. Não é todo mundo que tem fôlego, nem tempo. Agora, pode acontecer esse fenômeno. O cara assiste o filme e ele fica tão ligado que vai e lê o livro. Da minha parte, eu acho muito bom. Quer dizer, você pegar Guerra e Paz, que tem filme, você pegar, sei lá, tem um monte. Né? Hoje em dia, como o pessoal não tem mais imaginação, então pega livro e adapta, né? Tudo bem. Não vejo nenhum problema. O cara, provavelmente, vai se ligar. O que eu faço eu leio para o pessoal, né? Eu já me especializei no suspense. Então, eu falo, olha, tem um livro que eu estou lendo que é espetacular. E aí eu faço um pouco um exagero, né? Eu faço o meu filminho falado do livro que eu estou lendo. E aí o pessoal fala, porra, dá para ler? Dá. E então vai acontecer o seguinte, aí vocês vão ter que ler o livro. Então eu faço uma ameaça, né? É técnica, né? Você vai ter que inventar. Quando você está mexendo mais ainda com gente jovem mesmo, vai ter que descobrir as suas técnicas, né? Uma delas, sem dúvida, é cinema. Outra é, ler, né? Dá um pedaço, né? Interpreta você para o pessoal, né? Deixa o pessoal curioso, né? Tá bom? Boa, Rafa, muito, muito, muito obrigado. De verdade. Tá bom. Até a gente gravamos aqui a palestra para depois disponibilizar para quem não pôde estar e para a gente assistir várias outras vezes. Tá bom. Depois eu faço a propaganda dos livros do Rafa. Ele não quer fazer a propaganda dos livros dele, mas tem vários livros aí. Depois eu faço a propaganda para vocês dos livros dele. Eu tinha falado para vocês em fazer essa propaganda de mim subliminar. Tem um aqui, ó. Alienação e intolerância. Não, mas esse é muito chato. Esse é só cabeça. Pega os livros de literatura que são melhores. Mas o Sérgio vai ter que fazer com suspense também. Tá bom. Obrigadão, Bom, Rafa. gente, foi uma alegria enorme estar com vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau para todo mundo. Obrigado, eu. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.